Olá, o Momento Saúde de hoje vai falar sobre os transtornos mentais. Você sabia que ao longo da vida, mais ou menos 25% da população pode ter algum transtorno psiquiátrico? Para falar sobre isso, está aqui comigo o médico, psicoterapeuta e psiquiatra Fábio Fonseca. Doutor Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de tentar ajudar a esclarecer um tema que tem sido cada vez mais valorizado, ainda bem, e tentar contribuir um pouco com informação na área de saúde. A gente acha que a informação é a melhor maneira de prevenir e de lidar com os problemas de saúde. Com certeza, doutor. Doutor, para começar o nosso programa, eu gostaria de saber o que são os transtornos psiquiátricos, para que o doutor identifique para a gente, para quem nos assiste, o que são? Esse é um termo muito genérico. Quando a gente fala de transtorno mental, a gente está falando de certas condições que acontecem ao longo da vida das pessoas, podem acontecer desde a infância até a adolescência, a idade adulta, até transtornos psiquiátricos que acontecem no idoso, e eles se caracterizam por uma grande ruptura no funcionamento e no comportamento das pessoas. Então, a gente pode definir um transtorno mental quando uma pessoa vinha tendo um funcionamento, ou seja, ela conseguia trabalhar, ela conseguia ter relações com as pessoas, estabelecer relações de amizades, ela conseguia funcionar no seu dia a dia, tinha uma vida autônoma e de repente há uma quebra, há uma ruptura e esse comportamento a impede de alcançar as metas que ela normalmente atingiria, né? Ou impede de alcançar metas que se esperaria que alguém naquela faixa etária ou naquela condição conseguisse atingir. Então, é um termo muito genérico para definir o que são os transtornos psiquiátricos, os transtornos mentais, e abarca uma série de condições diferentes, né? Como as psicoses, as depressões, os transtornos de ansiedade, mas de uma maneira geral, são alterações do comportamento e das emoções que causam uma ruptura no funcionamento das pessoas e na capacidade delas de atingirem metas que normalmente elas atingiam ou metas que se espera que alguém naquele contexto conseguisse atingir. E doutor, isso pode acontecer em qualquer faixa etária, de criança ao idoso? Em qualquer faixa etária, né? Geralmente havia um certo preconceito contra a ideia de que crianças não tinham transtorno mental, né? E hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que podem existir casos de depressão na infância e podem existir casos até de psicose, de esquizofrenia na infância. Ansiedade também. Ansiedade é um quadro super prevalente. Os transtornos mentais mais prevalentes, ou seja, aqueles que mais ocorrem na população, são os transtornos de ansiedade e são mais frequentes também nas crianças e nos adultos. Nas crianças também? Também. Nossa. Doutor, como que a gente pode identificar esses transtornos? A gente mesmo identifica, a gente consegue ter essa percepção da gente mesmo? Não digo uma criança, porque daí é mais difícil, o pai e a mãe aí tem que estar atento, né? Mas a gente consegue identificar e aí procura, geralmente acho que não é o psiquiatra já que identifica, a gente mesmo talvez identifique e aí procure um outro médico e esse indique um psiquiatra. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Em relação à sua primeira pergunta, como é que a gente identifica? A gente tem duas possibilidades. Existem aquelas pessoas que têm uma autocrítica do que está acontecendo com elas. A gente chama disso um transtorno mental com crítica, em que elas sabem que alguma coisa de errado está acontecendo e elas podem vir a buscar ajuda. Nem sempre isso acontece porque, mesmo percebendo que alguma coisa de errado está acontecendo, existe a questão da vergonha, do preconceito, do estigma, né? A ideia de que se eu tenho um transtorno mental, isso me diminui como pessoa, que não é verdade. Claro. Né? Uma condição de saúde não diminui ninguém. Eu não sou menor por ter um diabetes e não sou menor por ter uma depressão também. Mas o fato é que muitas vezes as pessoas têm crítica, têm uma consciência de que algo de errado está acontecendo, mas muitas vezes a vergonha, o preconceito, o estigma impede as pessoas de procurarem ajuda. E existem casos em que a pessoa não tem crítica, ou seja, ela não percebe que o que está acontecendo com ela é um transtorno mental, ela tem uma atribuição externa. O que isso quer dizer? Ela atribui alguma coisa de fora. Ela acha que é um estresse do dia a dia, por exemplo, passei uma raiva no trânsito, e aí aquela explosão, aquela raiva que ela sente na hora, ela acha que é normal, mas isso às vezes torna-se frequente. Exatamente. Assim, não existe uma maneira
100% correta de se comportar. Todos nós temos um leque de possibilidades muito grande. Então, eu não tenho um transtorno mental porque eu explodi ocasionalmente no trânsito ou porque eu fui grosseiro com uma pessoa. Isso faz parte da possibilidade do ser humano do dia a dia. Quando isso começa a ficar muito frequente e isso começa a afetar a minha vida, a afetar minhas relações, as pessoas começam a se afastar de mim, eu tenho dificuldade a chegar às minhas metas, aí a gente pode perceber que existe uma quebra no funcionamento e aí a gente pode suspeitar da possibilidade de um transtorno mental. Né? Existe muita controvérsia a respeito da validade de alguns diagnósticos na psiquiatria. Será que a psiquiatria não está chamando de doença muitas coisas que são consideradas normais? Cotidianas? Será que a gente não está inventando nomes novos para as coisas que sempre existiram? Eu tenho um ponto de vista muito bem estabelecido a esse respeito. Eu acho que existe um certo abuso no uso de alguns nomes, então todo mundo abusa do nome depressão, todo mundo diz que está com depressão, todo mundo diz que fulano de tal é esquizofrênico. Existe um certo uso meio que banalizado desses nomes, mas não quer dizer que esses diagnósticos não sejam válidos e não quer dizer que não vale a pena buscar um profissional habilitado para te ajudar a identificar até que ponto aquelas alterações de comportamento estão dentro do que a gente considera esperado pelo contexto, ou até que ponto a gente está lidando com o começo de um transtorno mental. Doutor, acredita que ainda há uma dificuldade para identificar esses distúrbios, esses transtornos, tanto por parte de quem sente, como um médico mesmo, um clínico geral, por exemplo, de identificar, a pessoa chega reclamando de alguns sintomas, de algumas situações, e há ainda uma dificuldade de se identificar isso? É uma excelente pergunta. Assim. Só para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde tem chamado muita atenção para o que a gente chama de um abismo entre as pessoas que têm necessidade de tratamento e os recursos terapêuticos e a possibilidade de tratamento que está disponível para as pessoas. A grande maioria das pessoas não consegue o tratamento adequado. Né? No Brasil a gente não tem muita estatística, mas nos Estados Unidos a gente sabe que só 25% das pessoas que têm um transtorno mental conseguem se tratar. E a maioria delas não com psiquiatra, né? Não com um profissional da saúde mental. Elas acabam sendo tratadas pelo clínico geral, né? Pelo médico. E eu acredito que hoje em dia os médicos têm ficado cada vez mais atentos e esclarecidos em relação aos problemas de transtorno mental e da saúde mental de maneira geral. O que acontece muitas vezes é que o clínico geral ele está tão atarefado, ele tem uma cobrança tão grande para atender cada vez mais. A demanda é muito grande. A demanda é muito grande. Ele não tem aquela formação para lidar com os transtornos mentais e muitas vezes ele não tem a possibilidade de lidar com isso de outra forma. Mas só para você ter uma ideia de como isso é importante, a maioria dos remédios psicotrópicos não é prescrita por psiquiatras. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, no mundo todo, a maioria dos transtornos dos remédios psicotrópicos são prescritos por clínicos gerais. O que isso significa? Significa que as pessoas com transtorno mental chegam primeiro no clínico geral, não no psiquiatra. Doutor, acha que esse clínico aí devia já indicar, porque teria um tratamento mais próximo do paciente, na realidade, um psiquiatra teria esse tratamento mais aproximado e mais personalizado, até diria, né? Vendo a especificidade de cada um. O doutor acha que tem um problema grande nisso daí, da pessoa ser tratada pelo clínico geral? Causa algum problema depois? Essa pessoa não diria não ser bem tratada, mas não seria tratada adequadamente? Não, eu não acredito exatamente nisso. O clínico geral é um médico que está habilitado a tratar os problemas mais comuns na população e os problemas menos graves. Quando a gente está falando de problemas mais raros e mais graves, sim, deve haver uma indicação. Mas a gente sabe que a incidência, por exemplo, de ansiedade na população é altíssima. 30% das pessoas ao longo da vida, 30% das pessoas ao longo de um ano tem um transtorno de ansiedade. Então não dá para a gente encaminhar todas essas pessoas para o psiquiatra, a gente não tem recurso para isso. Né? Então eu acho que o ideal era serem tratados pelo clínico, sim, mas que os clínicos pudessem ter uma formação adequada para lidar com esses problemas mais leves, os transtornos mentais mais leves, e que essa pressão por produtividade, que o sistema de saúde pudesse reequilibrar o trabalho do médico. O médico acaba sendo muito sobrecarregado por uma demanda de produção e uma demanda de consultas. Então eu acho que isso tem muito a ver também com o próprio sistema de saúde dentro do mundo capitalista, que exige uma certa produtividade, mas eu acho que os clínicos gerais
podem sim estar muito bem habilitados para tratar os transtornos mentais mais leves e mais prevalentes na população. Porque não tem nível social para atingir, né? Só que aí a população mais carente, que mais precisa, acaba sofrendo um pouquinho mais para conseguir um tratamento adequado, né? Exato, isso em todas as áreas, né? Já é difícil para a população chegar até um clínico geral, que dirá então para chegar num psiquiatra. Agora é importante a gente saber que essa lacuna na oferta de tratamentos em saúde mental, ela existe no mundo todo, mesmo nos países mais desenvolvidos. Com certeza. Essa é uma questão muito premente para a Organização Mundial de Saúde, né? Essa dificuldade das pessoas com transtorno mental chegarem a um tratamento adequado. É importante a gente saber que isso não acontece só no Brasil. Com certeza. Mesmo nos países bastante desenvolvidos, isso é um problema muito importante. Nós vamos para o intervalinho agora e já voltamos no segundo bloco para falar sobre os principais transtornos que atingem a população. Fique por aí! Estamos de volta com o Momento Saúde de hoje, falando sobre os transtornos mentais. Está aqui comigo o médico psiquiatra e psicoterapeuta, Dr. Fábio Fonseca. Dr. Fábio, como eu falei no final do último bloco, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os transtornos mentais, né? Quais são os principais, doutor? Você pode elencar alguns pra gente aí, pra gente conversar um pouquinho sobre cada um deles? Eu acho que a gente poderia começar pelos mais prevalentes, ou seja, aqueles que mais ocorrem na população de uma maneira geral. Sem dúvida alguma, os principais são os transtornos de ansiedade, né? Então, ao longo de um ano, cerca de 29% da população pode ter um transtorno de ansiedade, né? O que são transtornos de ansiedade? Primeiro, a gente precisa enfatizar que ansiedade é uma coisa normal, né? Ansiedade é um estado de apreensão, de preocupação e de inquietação em relação a algo que pode vir a acontecer. E a ansiedade não só é normal, como ela é desejável. É importante que eu esteja um pouco ansioso ou me preocupe um pouco para que eu resolva os meus problemas, para que eu cumpra os horários. Seja sempre alerta, né? Isso. Sempre atento ao redor, né? Ao seu redor. Isso. Tem até um filme que está passando agora, um desenho animado que se chama Divertidamente. Aquele desenho animado é super interessante porque passa a mensagem de como as emoções, mesmo as emoções negativas ou desagradáveis, são importantes. Elas são um sinal de alerta e um sinal para comunicar alguma coisa importante. Então, não é ter ansiedade que é um problema. O problema é quando essa ansiedade ela é persistente, ela é muito intensa e ela é desproporcional ao contexto em que ela está acontecendo. Então, vamos falar, por exemplo, de alguns transtornos de ansiedade específicos. A gente tem, por exemplo, um transtorno de ansiedade muito frequente na população, que é a fobia social ou transtorno de ansiedade social. São aquelas pessoas que têm um medo do julgamento do outro tão grande que se esquivam de falar em público, algumas pessoas se esquivam de comer em público, de assinar cheques em público. De ter um contato mesmo social com qualquer pessoa. Isso, a gente tem aquelas pessoas que têm medos específicos, pessoas que não vão a banheiros públicos, que não almoçam em público, que são mais específicos. E tem pessoas que têm uma fobia social tão generalizada que passam a quase não querer sair de casa ou evitar. A síndrome do pânico está envolvida, é a mesma coisa? Está junto aí? Como que não? É diferente? É diferente. Tá. A pessoa que tem um transtorno de ansiedade social tem os mesmos sintomas de alguém que tem transtorno do pânico. Só que na ansiedade social isso é causado por um contexto muito específico. O medo do julgamento que eu atribuo às pessoas. O medo do julgamento que eu acho que as pessoas vão fazer de mim. Então vão me achar inadequado, vão achar que eu sou inferior, vão perceber que eu estou tremendo, vão perceber que eu estou gaguejando, vão fazer mau juízo de mim. E aí a pessoa começa a tremer cada vez mais, gaguejar, suar, ruborizar, ficar todo vermelho. E aí a pessoa fica com medo de que as pessoas estejam notando aquilo. Aí vira uma cascata, um ciclo vicioso. E aí realmente pode acontecer até de o desempenho social dela ser desastroso, né? Então, o transtorno de ansiedade social é um tipo de transtorno de ansiedade bastante frequente. O transtorno do pânico, que acontece mais ou menos em 4,5% da população, ele é um tipo de transtorno de ansiedade que aparentemente esses sintomas de medo, de ansiedade, de taquicardia, de falta de ar, de sensação de que vai morrer, de que vai desmaiar, de tontura, eles aparentemente vêm do nada. Então, não é porque eu estou com medo de ser julgado ou avaliado. Aparentemente, eu estava tranquilo em casa, meu coração começa a disparar. De repente, eu tenho uma sensação de falta de ar e aí eu começo a sempre ficar preocupado com problemas de saúde.
Então, eu vou lá em pronto-socorro, vou procurar o cardiologista, vou fazer um eletrocardiograma, os exames dão normais, e mesmo assim eu não estou convencido, eu acho que eu tenho um problema de saúde. Com o passar do tempo, eu passo a compreender que aquilo é uma crise de ansiedade, que a origem daquilo não é física, mas eu continuo com muito medo de ter uma crise e eu passo a evitar situações em que eu possa ter uma crise como essa e eu me sinta desprotegido. Então, eu não saio mais sozinho, eu só vou em lugares abertos se eu estiver acompanhado, porque se eu tiver uma crise, eu vou ter a ideia de que aquela pessoa vai me dar segurança, né? Então, e aí o que a gente consegue perceber é que essas pessoas que têm transtorno do pânico, muitas vezes têm uma hipersensibilidade aos sintomas físicos de ansiedade. O que isso quer dizer? Essas pessoas são muito vulneráveis, muito sensíveis a qualquer alteração no corpo. Elas ficam elas desenvolvem uma certa atenção seletiva, um radar, e qualquer alteração corporal que aconteça já desencadeia um medo, a ansiedade aumenta e aquilo começa a virar um ciclo vicioso e desencadeia uma síndrome do pânico, né? Então, só para você ter uma ideia de que existem transtornos de ansiedade diferentes. Você tem fobia social, como a gente falou, tem o transtorno do pânico. Um outro exemplo de transtorno de ansiedade é o transtorno de ansiedade generalizada. A gente chama disso a doença da preocupação. São pessoas que estão eternamente preocupadas com alguma coisa que pode acontecer no futuro. Elas têm pensamentos catastróficos. Eu tenho uma certa brincadeira que eu uso com meus pacientes para exemplificar o que é o transtorno de ansiedade generalizada. Eu costumo brincar com eles e dizer o seguinte: imagine que eu tenho um bilhete de loteria e eu acho que eu vou ganhar na loteria. Então, a partir de amanhã eu não vou mais trabalhar. Eu vou começar a gastar, eu vou começar a viajar, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar na loteria. Parece loucura, né? Quem tem transtorno de ansiedade generalizada vive com um bilhete da loteria do azar. Por menor que seja a probabilidade, a pessoa está sempre pensando, e se? E se meu filho viajar e acontecer um acidente? E se eu chegar atrasado no trabalho? E se eu não conseguir cumprir com as minhas metas? Então a pessoa está sempre catastrofizando, tendo pensamentos catastróficos do pior sempre acontecendo. Pessimista. Um certo pessimismo. E essa preocupação começa a tomar uma dimensão tão grande que a pessoa começa a sofrer de preocupação. Eu não vou fazer determinada coisa porque eu vou me preocupar e eu não vou dar conta dessa preocupação. E aí começa a ter sintomas de insônia, de tensão. Então a gente falou aqui de pelo menos três exemplos de transtornos de ansiedade que são muito frequentes na população, né, que podem acometer pessoas que estão trabalhando, que foram produtivas, né, e que a partir de um determinado momento começam a sofrer tanto de ansiedade e começam a se esquivar de situações que antes elas conseguiam desempenhar bem. Doutora, e tem alguma coisa que desencadeia isso? Tem algum ponto culminante aí que de uma hora para outra essa pessoa começa a ter isso? Ou é uma coisa gradativa? Ou depende de pessoa para pessoa? Quando a gente fala de transtornos mentais de uma maneira geral, existem várias teorias que tentam dar cabo, que tentam explicar os diversos transtornos mentais. Eu vou falar a partir do modelo cognitivo, que é uma teoria que tenta dar conta, por exemplo, dos transtornos de ansiedade. Segundo o modelo cognitivo, essas pessoas já teriam alguns fatores predisponentes, já poderiam ser pessoas com um temperamento um pouco mais ansioso e que desenvolveram ao longo da vida crenças de vulnerabilidade. O que isso significa? Essas pessoas se acham mais vulneráveis ou se acham mais frágeis do que as outras pessoas de maneira geral e elas vêm conseguindo levar a vida razoavelmente bem, até que acontece um incidente crítico que pode fazer com que elas passem a acreditar mais nisso e trazer esses transtornos à tona. Nem sempre a gente consegue identificar um incidente crítico. Mas segundo o modelo cognitivo, muitas vezes você pode identificar precipitantes ou incidentes críticos, como por exemplo, um jovem que sempre foi ansioso, mas aí ele passou no vestibular, foi estudar fora de casa e aí em uma outra cidade ele começou a ter crise de pânico. Então, qual foi o incidente crítico? Foi a mudança de cidade. Uma perda familiar pode ser, uma perda do emprego, uma mudança de cidade. Exatamente. Então, são vários fatores também que podem contribuir para que isso culmine dentro da pessoa e ela possa ter essas crises. Isso, a ideia é de que esses eventos precipitam alguma coisa que já estava latente ou que alguma coisa para a qual a pessoa já tinha uma certa predisposição. A ideia é exatamente essa. E, doutora, a depressão também, né? É muito comum. É um transtorno muito comum. Acho que muita gente conhece bem sintomas e tudo mais, mas eu gostaria que o doutor reforçasse aí e falasse um pouquinho sobre a depressão pra gente.
É muito comum e extremamente importante a gente falar sobre a depressão. E só para a gente ter uma ideia, em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, estima-se que a depressão é a principal causa de incapacidade, superando até mesmo o câncer e as doenças cardiovasculares. Então a gente não está falando de qualquer coisa. De qualquer coisa. A gente está falando de perda de produtividade e de um prejuízo até mesmo econômico para os países muito grande. Então é um problema de saúde, a depressão. A depressão não é tristeza, né? A tristeza intensa e persistente é apenas um dos principais sintomas da depressão. Então, quando alguém fica persistentemente triste por mais de 2 semanas, uma tristeza que parece desproporcional para aquilo que a pessoa está vivendo, quando a pessoa vive um quadro de apatia, de desânimo, de falta de vontade ou de prazer com as coisas que normalmente ela se envolvia, e isso vem acompanhado de alterações físicas como insônia ou excesso de sono, perda de apetite e perda de peso, ou aumento de apetite, aumento de peso, dificuldade de concentração e de memória, né? Então, coisas simples que eu conseguia fazer, eu conseguia, por exemplo, pegar um livro de receita e preparar uma receita facilmente. Quando eu estou deprimido, aquilo tudo para mim parece muito difícil, muito pesado. Eu costumo dar um exemplo de que, se você quer se imaginar como uma pessoa deprimida, imagine levar o seu dia com um saco de 50 quilos nas costas e com uma lente cinza na frente dos olhos que te impede de ver com clareza qualquer coisa. É assim que os pacientes deprimidos se sentem. E é importante a gente dizer isso porque existe uma ideia de que a depressão não existe, de que as pessoas estão inventando... que qualquer coisa é depressão, estou chorando porque eu estou depressiva. Não, mas se banalizou também. O doutor acha que banalizou. As pessoas de fora veem quem tem depressão de outra forma, falar, essa pessoa não é bem isso, depressão, poxa. Eu acho que se banalizou o uso do termo, o uso da palavra depressão. Assim como se banaliza, por exemplo, o uso da palavra déficit de atenção. Agora, eu banalizar uma palavra não quer dizer que aquilo que aquela palavra representa não seja importante. Então a depressão, ela é um quadro de saúde muito importante, né? Não existe nenhum exame que a gente peça para detectar a depressão. O diagnóstico é feito apenas com o exame clínico e com a entrevista com o paciente e com seus familiares, mas a gente sabe, através de estudos científicos, que existem uma série de alterações fisiológicas e cerebrais na depressão. Então existe uma série de áreas cerebrais que estão pouco ativadas, que estão funcionando mais lentamente no paciente deprimido. Existe uma parcela de pacientes deprimidos que tem um quadro inflamatório no corpo. Isso ainda, o que isso significa, os cientistas ainda estão tentando descobrir. Que reflete no organismo. Isso, é uma doença que não é apenas uma doença emocional. Tanto a depressão não é tristeza, que existem quadros depressivos em que a pessoa não se sente triste. Existem quadros depressivos, a depressão melancólica, em que a pessoa perde a capacidade de ter sentimento. Ela não consegue nem sentir tristeza. Então, só para a gente não confundir a ideia de depressão com tristeza. Se tem ainda muito nessa ideia, se associa muito, essa ideia de depressão, tristeza. Dentro disso, doutor, eu queria perguntar para você. Dentro da depressão, existe altos e baixos também, né? Você tem essa variação grande de humor. Estou triste, estou feliz, chorando, estou rindo. E isso confunde um pouco as pessoas a identificar se eu tô com depressão. Isso confunde um pouco, porque uma hora você tá tão bem, de repente você tá mal. Isso confunde? Confunde. Eu achei essa pergunta extremamente pertinente, porque a gente vive numa sociedade em que o apelo pelo prazer imediato e pela não aceitação de certas condições que são humanas é muito grande. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não querem, de alguma maneira, viver certas coisas que fazem parte da vida. Então, as emoções são normais. Sentir tristeza é importante, é normal, para que eu possa, inclusive, elaborar as perdas que eu tenho ao longo da vida. Sentir ansiedade é normal. Então, muitas vezes, as pessoas passam por um certo contexto, sentem uma certa tristeza, vivem um certo luto por perder alguma coisa e chamam aquilo de depressão. A depressão é muito mais do que uma tristeza persistente. A depressão é algo incapacitante, que pode ser incapacitante, que pode ser grave e está associado a uma série de outros sintomas, dificuldade de concentração, de memória, insônia, perda de prazer com tudo, ficar lentificado, perder a iniciativa. Então, de fato, só a tristeza não é depressão. E mesmo as pessoas que estão deprimidas, elas podem oscilar
a gravidade e a apresentação dos sintomas ao longo da semana, do dia. Então, mesmo alguém que esteja gravemente deprimido, ocasionalmente, em um dia ou em um determinado período do dia, pode se sentir melhor. Então, a gente não deve julgar uma pessoa apenas por um momento, né? Então, é importante a gente saber que se eu tenho uma crise hipertensiva, se a minha pressão está muito alta, o fato de ocasionalmente o médico aferir a minha pressão e naquele momento a minha pressão estar baixa ou controlada, não quer dizer que eu não tenho hipertensão. Então não sejamos tão preconceituosos. Muito alguém boa que tem comparação fica bem claro, né? Então, eu posso ter depressão e ocasionalmente naquele dia eu estar me sentindo melhor, eu consegui me sentir mais aliviado, até parecer que a minha depressão melhorou, porque o quadro oscila, mas isso não significa que eu não tenha depressão, ou que quem tenha depressão tem que estar muito triste ou deprimido 100% do tempo. E isso pode prejudicar o tratamento, caso a pessoa esteja passando por um tratamento? Ela fala, não, tô bem. E se tiver que tomar alguma medicação, não, eu tô bem, não vou tomar. E aí isso prejudicar o tratamento, a sequência do tratamento? Essa é uma outra pergunta muito importante. A gente sabe que existem tratamentos medicamentosos, existe o uso de antidepressivos. E para depressões de leve a moderadas, algumas formas de psicoterapia, como a terapia cognitiva, podem melhorar bastante a depressão. Nenhum desses tratamentos é imediato, demora um tempo para as pessoas melhorarem. Quando a gente pensa na medicação, é muito frequente que as pessoas, depois que já estejam se sentindo um pouco melhor, abandonem ou queiram abandonar o tratamento. Então, a ideia é, eu já estou me sentindo bem e eu não preciso mais tomar esse remédio. A gente sabe que o tratamento deve, quando a gente fala da primeira vez que a pessoa tem depressão, o tratamento deve durar pelo menos 6 meses. E quando o tratamento é interrompido precocemente, a chance da pessoa ter uma recaída ou a chance daquele episódio voltar é muito grande. Assim como, eu posso fazer novamente a comparação, eu fiz um tratamento para tuberculose e aí de repente o meu tratamento dura 6 meses. Depois de 2 meses eu não tenho mais tosse, eu não tenho mais nenhum sintoma físico e por isso eu acho que eu posso interromper o tratamento. E aí eu tenho uma recaída na tuberculose. A depressão é uma doença que também precisa ser tratada, é um transtorno mental, é uma condição de saúde que precisa ser tratada de uma maneira adequada. Nós vamos para mais um intervalinho e já voltamos com o terceiro bloco falando mais sobre transtornos mentais aqui com o Dr. Fábio Fonseca. Estamos de volta com o Momento Saúde para o último bloco agora, falando ainda sobre transtornos mentais. Está aqui comigo o psiquiatra e psicoterapeuta Dr. Fábio Fonseca. Dr. Fábio, continuar a falar um pouquinho dos transtornos, ainda dos principais, né, que não deu tempo no segundo bloco, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, muito comum também. Fala dele pra gente, por favor, doutor. O TOC é um transtorno muito sério e que traz muito sofrimento às pessoas, muito estigma, muita vergonha. Muitas pessoas que têm TOC, muitas pessoas talvez que estivessem nos assistindo, que porventura tivessem TOC, relutam muito em buscar ajuda por se envergonhar desse transtorno. O que é o TOC? O TOC é um transtorno em que pensamentos invadem a cabeça das pessoas, pensamentos indesejados, como por exemplo, o pensamento de que meu pai vai morrer, ou eu me vejo esfaqueando meu pai, ou eu me vejo tendo um ato sexual que para mim é impensável. E pelo fato de eu ter esse pensamento me deixa extremamente ansioso e eu tento fazer alguma coisa para anular esse pensamento. Como, por exemplo, arrumar várias vezes as gavetas, verificar se eu lavei a mão várias vezes, se a mão está limpa realmente, verificar se o gás está fechado. É quase como se eu utilizasse essas compulsões para tentar anular aqueles pensamentos que tem na minha cabeça. Então, nos transtornos obsessivos compulsivos, tem alguma coisa por trás? Sempre? Como que funciona, então? Ela tem esses pensamentos, como o doutor citou, e aí lavar as mãos, verificar se a porta está fechada. Isso é um artifício que ela usa ou não? Então, uma parcela significativa das pessoas tem os dois componentes, os pensamentos, que a gente chama de obsessões, e as compulsões, que são os rituais de limpeza, de lavagem, de verificação. Né? Mas existe uma parcela de pessoas que têm apenas as compulsões, sem nenhum tipo de pensamento que desencadeie essas compulsões. Pessoas simplesmente que têm um excesso de organização, de limpeza, de verificação.
né? Uma coisa interessante, por que essas pessoas desenvolvem esses sintomas, né? Um modelo teórico chamado modelo cognitivo diz que essas pessoas atribuem a si mesmas um excesso de responsabilidade. Então elas acham que se alguma coisa ruim acontecer, elas serão responsáveis. E elas têm também o que a gente chama de dar muita importância para os pensamentos. Elas acham que os pensamentos delas necessariamente significam que alguma coisa vai acontecer. Então, se elas veem uma imagem do pai morrendo no acidente de trânsito, elas acham necessariamente que aquilo vai acontecer e que elas precisam fazer alguma coisa para impedir, porque se acontecer, a responsabilidade vai ser delas. Então, elas atribuem uma importância muito, muito grande aos pensamentos, elas atribuem uma responsabilidade muito grande a elas mesmas, elas têm uma intolerância muito grande à incerteza, ou seja, elas precisam ter certeza de que o mecanismo que elas utilizaram para limpar, para verificar, foi 100% eficaz, e aí isso vai garantir que aquilo não vai acontecer, né? Então são uma série de fatores que contribuem para as pessoas desenvolverem o transtorno obsessivo compulsivo. Doutor, falando um pouquinho sobre transtorno bipolar também, tem alguma coisa que desencadeia o transtorno bipolar, por exemplo, a depressão ou a ansiedade? O que desencadeia esse transtorno e como que a gente pode identificar? Em psiquiatria, a gente diz que a maioria dos transtornos mentais ela é multifatorial. O que isso quer dizer? Existem várias causas, mas sem dúvida alguma, no transtorno bipolar, o componente hereditário genético é muito forte. Então, você já nasce com aquela predisposição e a gente sabe que as crises ou os episódios, tanto de depressão quanto de euforia, podem ser desencadeados, sim, por estresse, por eventos estressantes na vida dessas pessoas, assim como também por uma desregulação do ritmo de vida, falta de sono, falta de atividade ou excesso de atividade, que pode levar a alimentar tanto a depressão quanto a euforia. Porque o que é o transtorno bipolar? É um transtorno que é caracterizado por episódios de depressão, assim como a depressão comum que a gente observa, também acontece nas pessoas com transtorno bipolar, e por episódios de euforia. A pessoa se sente extremamente alegre, contente, com raciocínio rápido, com aumento da libido, pessoas ficam desinibidas, começam a se engajar em muitas atividades ao mesmo tempo e fazer coisas que normalmente elas não fariam e depois das quais elas vão se arrepender. Né? As pessoas passam a dormir muito pouco, a gastar muito dinheiro, a ter muita atividade sexual, a ficar muito agressivas no trânsito. Você tem várias apresentações possíveis, desde pessoas que ficam eufóricas, ficam alegres demais e desinibidas, e ficam engraçadas, né? Até pessoas que ficam extremamente irritadas e agressivas. Né? A dificuldade com o transtorno bipolar é que a maioria das pessoas procura ajuda quando estão deprimidas, mas quando elas estão em mania ou em euforia, como as pessoas costumam chamar, elas não buscam ajuda porque elas se sentem muito bem. Muito bem. Elas sentem que elas estão produzindo, que elas nunca raciocinaram tão bem, nunca estiveram tão bem na vida. Então, é difícil para as pessoas começarem a perceber que aquele tipo de comportamento não é normal e que aquela euforia, que aquele bem-estar tem um custo muito alto na vida delas. E a bipolar é por conta disso, altos e baixos em curtos períodos? Ela tem um dia sim, um dia não, ou questão de horas? Existem várias formas de transtorno bipolar. A gente tem, por exemplo, o transtorno bipolar tipo 1, em que você tem episódios de depressão e episódios de euforia muito intensa, muito demarcados. Então, ou seja, alguns meses de euforia, alguns meses eutímico, ou seja, normal, e alguns meses de depressão. Existe o transtorno bipolar tipo 2, em que a pessoa tem muito mais episódios de depressão do que de euforia, e os episódios de euforia são muito curtos e muito discretos, quase passa batido. Se a gente não perguntar direito, a pessoa diz assim, naquela semana fiquei bem. Na realidade, esse bem é um pouco eufórico. É bastante difícil de diagnosticar o transtorno bipolar tipo 2, porque na maioria das vezes as pessoas são tidas como tendo apenas depressão. A gente tem, por exemplo, a ciclotimia, que são pessoas que estão ao tempo todo alternando leves euforias e leves depressões. A gente tem cicladores rápidos e episódios mistos, que é aí que fica complicado, em que numa mesma semana a pessoa pode ter episódios de euforia e de depressão. Você não sabe como é que ela vai acordar amanhã. Né? E a gente tem nos episódios mistos em que a pessoa tem sintomas de depressão e de euforia ao mesmo tempo. É bem complicado, inclusive, diagnosticar. Ou seja, a pessoa está agitada,
ela parece eufórica, ela quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas o discurso dela é depressivo, de achar que tudo vai dar errado, de que tudo sempre ser muito pessimista. Então existem várias manifestações diferentes do transtorno bipolar. E é difícil identificar então, hein, Pode doutor? ser difícil de identificar porque as pessoas tendem a rotular, muitas vezes, alterações de humor que podem também ser normais. Assim como as nossas emoções são normais, os nossos humores e as nossas emoções mudam ao longo do dia. Claro. Isso não necessariamente quer dizer que eu tenho um transtorno bipolar. É importante a gente identificar a gravidade e o quanto isso impacta na vida, no relacionamento, no funcionamento, na profissão da pessoa, né? O quanto aquilo dali impede as pessoas de atingir as suas metas e vai rompendo as relações, as pessoas vão se distanciando. Então, toda essa questão da gravidade e da mudança do funcionamento é que faz a gente sair do que a gente considera normal e começar a pensar num transtorno mental. Doutor, e a esquizofrenia é mais comum do que a gente imagina, né? A esquizofrenia, que é um quadro de psicose, ou seja, quando a pessoa perde a noção da realidade, perde o contato com a realidade porque ela passa a ter delírios, né, e alucinações, ela tem um prejuízo na capacidade dela de identificar o que é real do que não é real, e pode também começar a ter alucinações, ouvir vozes, ou ter alucinações visuais. Esse é um quadro muito importante, muito sério, que pode ser muito sério, e atinge 1% da população, o que não é pouca coisa. Se a gente pensar numa cidade com 1 milhão de habitantes, a gente está pensando em 1% de 1 milhão de habitantes, a gente estaria pensando aí em 10 mil pessoas, seria bastante gente, né? É muita gente, com certeza. E doutora, esses são os sintomas, então, os principais de esquizofrenia, por exemplo, ouvir, começar a ver coisas e ouvir coisas? A gente tem 2 grupos de sintomas na esquizofrenia. A gente tem os sintomas positivos e os sintomas negativos. Os sintomas positivos são aqueles que aparecem por serem anormais, por não existirem normalmente, como ouvir vozes, ou achar que eu estou sendo perseguido, ou que implantaram um chip, e que eu estou sendo filmado o tempo todo, ou que o FBI está atrás de mim. Mas existem também os sintomas negativos, que são o quadro de apatia, perda de interesse, perda da capacidade de interagir socialmente, muitas vezes perda do autocuidado, um certo desmazelo consigo mesmo, uma higiene mais precária, uma dificuldade de raciocínio, ou seja, um empobrecimento das funções psíquicas, que a gente chama de funções de sintomas negativos e que não são tão evidentes como as alucinações e os delírios, mas que também fazem parte da esquizofrenia. Só para a gente dar um exemplo, assim, não é porque alguém não está alucinando ou não está tendo delírios que essa pessoa não tenha prejuízos por conta da esquizofrenia, né? Eu posso não estar alucinando, meus delírios estão controlados, mas a minha capacidade de me interessar pelas coisas, o meu pragmatismo, a minha capacidade de resolver problemas pode estar muito comprometido por conta da doença também. E doutor, pode ser genético? A esquizofrenia pode ser genética ou tem fator que desencadeia também? Esse é um tema muito polêmico, mas a gente sabe que a esquizofrenia, assim como boa parte dos transtornos mentais, ela pode ser multifatorial. Ou seja, pode existir uma certa predisposição genética, ou seja, um histórico familiar de esquizofrenia faz com que aumente o risco das pessoas virem a desenvolver esquizofrenia. Então, se meu pai, minha mãe, meus avós têm esquizofrenia, a chance de eu desenvolver é maior, mas essa não é a única causa. Então, existem fatores ambientais, fatores relacionados ao pós-parto, ao período perinatal, né? Fatores do desenvolvimento. A gente sabe que a esquizofrenia hoje é um transtorno do neurodesenvolvimento, e o desenvolvimento ele pode acontecer algum problema tanto pela genética quanto alguma coisa acontece nos primeiros anos de vida, né? Então, a esquizofrenia ela pode ter um componente genético, mas isso não explica tudo. Doutor, quanto a surto psicótico, qualquer pessoa pode ter um surto psicótico? Como é esse surto psicótico? O surto psicótico é um termo bastante abrangente, ou seja, quando a gente fala de um surto psicótico, a gente pode estar se referindo a muitas coisas, e talvez algumas coisas até que não se enquadrariam normalmente num quadro de psicose, né? Não necessariamente um surto ou um episódio de agressividade é um surto psicótico. Quando a gente fala de surto psicótico, a gente está falando de uma quebra repentina no funcionamento do indivíduo, em que ele subitamente passa a ter delírios, passa a ter alucinações, ou seja, ouvir vozes,
ou ter alucinações visuais, ver coisas ou pessoas, ou passa a ter um comportamento muito desorganizado, subitamente, de uma maneira ou meio que inexplicável, ou muitas vezes também pode estar associado a um trauma muito grande. Então a ideia é de que virtualmente qualquer pessoa poderia ter um surto psicótico. Como naquele filme Um Dia de Fúria, que Michael Douglas sai quebrando tudo no meio do trânsito e acaba arrumando uma confusão para a vida dele aí. Naquele momento ele teve um episódio extremo de agressividade, né? Houve uma quebra muito grande. Agora, quando a gente fala de um surto, a gente não está falando de um episódio circunscrito. Quando a gente fala de um surto, é alguma coisa que pode acontecer de uma hora para outra, ou pode acontecer meio que lentamente, e que demora um tempo para voltar ao normal. Então, se eu tenho um episódio de agressividade muito circunscrito, em que eu bebo, eu fico muito estressado, fico agressivo, e rapidamente eu volto ao funcionamento, ao padrão habitual, talvez não fosse muito adequado usar o termo surto, mas um episódio de agressividade. Agora, em relação ao surto, é uma coisa muito mais grave, em que quando passa o episódio mais grave, mais sério, eu ainda demoro um tempo para voltar ao normal. Né? Quer dizer um indício de algum transtorno mental, o surto. Exatamente. Qualquer pessoa poderia ter um surto, mas quanto mais fatores de predisposição eu tiver, então quanto mais eu tiver de histórico familiar, quanto mais eu tiver tido histórico de traumas de infância, abuso ou negligência na infância, ou episódios traumáticos na infância, menor a necessidade de que o fator estressor seja grande. Mesmo fatores estressores pequenos poderiam desencadear um surto psicótico. Agora, quanto menos fatores de predisposição, quanto mais a pessoa não tem histórico familiar, teve uma infância com um desenvolvimento bastante adequado, teve um nível socioeconômico que proporcionou um desenvolvimento adequado, maior vai ser a necessidade do estresse ou do trauma para desencadear um surto psicótico nessa pessoa. Doutor Fábio, quanto aos tratamentos, psicoterapias, medicação, fala pra gente a respeito dos tratamentos disponíveis para os transtornos mentais. Essa pergunta é extremamente oportuna, porque os transtornos mentais têm tratamento. Assim como o diabetes tem tratamento, assim como a pressão alta tem tratamento. Algumas vezes você trata o diabetes muito tempo, você melhora, mas você não se cura, e nem por isso o tratamento deixa de ser eficaz. Você pode controlar muito bem a sua glicemia, o seu açúcar e ficar muito bem, obrigado, com o tratamento do diabetes. Os transtornos mentais têm tratamento, e hoje os tratamentos baseados em evidências científicas têm demonstrado que o tratamento para os transtornos mentais não deixa nada a desejar em relação aos tratamentos para outras condições de saúde. Então, se você tem um transtorno mental, você deve buscar ajuda, você deve buscar uma forma de tratamento que pode ser medicamentosa ou pode ser a psicoterapia, que é uma forma de tratamento em que você, através de uma relação com o terapeuta, tenta estabelecer metas e, através dessas metas, identificar quais são as suas dificuldades e que estratégias você pode utilizar para poder superar essas dificuldades. Esses tratamentos, eles podem ser extremamente eficazes e não tem por que a gente ter preconceito. Né? Então, as pessoas ainda têm preconceito. Tem muito preconceito. Doutor, de procurar um psiquiatra e até tomar uma medicação antidepressiva, por exemplo, de ficar, eu vou ficar dependente daquela medicação, depois não vou conseguir me livrar. Ainda existem esses medos? Existe esse medo, existe esse estigma em relação ao transtorno mental, e eu acho que um programa como esse presta um serviço enorme para a população, para ajudar as pessoas a compreenderem que a maioria dos medicamentos psiquiátricos, ao contrário do que as pessoas imaginam, não causam dependência. Né? Existem alguns medicamentos que são chamados benzodiazepínicos, faixa preta, que podem causar dependência em algumas pessoas mais predispostas e dependendo da maneira como eles sejam prescritos e utilizados. Mas a grande maioria dos transtornos dos medicamentos psiquiátricos não causa dependência. E se for feito um acompanhamento adequado, muitas vezes é possível, depois de algum tempo, ir diminuindo a medicação, suspendendo a medicação. E quando é o caso de ter que continuar tomando medicação durante um tempo, isso não precisa se tornar um problema.
né? É claro que não é agradável fazer uso de uma medicação cronicamente, né? Nenhuma pessoa que faça uso de remédio para pressão alta vai dizer que é agradável tomar remédio. Claro. Mas as pessoas percebem o benefício que isso traz na vida delas e não deveria ser diferente com os transtornos mentais, né? Então, esse estigma que existe em relação aos transtornos mentais e às medicações psiquiátricas e aos tratamentos dos transtornos mentais ainda é muito grande, e aí a gente é importante passar essa mensagem para as pessoas que elas estão perdendo mais ao buscar ajuda, ao deixar de buscar ajuda do que ao buscar ajuda, né? Porque a ideia hoje é de que todos os tratamentos eles são tratamentos em que as pessoas têm um papel ativo. Você não vai mais no médico simplesmente sentar passivamente, o médico prescrever uma medicação ou fazer uma terapia com você e você passivamente aceitar aquilo que o médico está prescrevendo para você. Hoje, cada vez mais, as pessoas são responsáveis e a opinião delas e os valores delas são levados em conta no tratamento. Então, existe uma negociação muito grande, as pessoas são informadas daquilo que está acontecendo, dos riscos, dos benefícios, das vantagens, das desvantagens, e o papel do profissional é ajudar as pessoas a pesarem e a escolherem a melhor forma de tratamento para elas. Então, não imagine que você deva buscar um psicólogo, um psiquiatra que vai dizer para você o que você tem que fazer e vai fazer você engolir aquilo goela abaixo. Hoje em dia, a ideia de você não ser mais paternalista, de as pessoas assumirem um papel ativo e poderem ter informação, e a gente dividir a informação com as pessoas para que elas possam decidir, é fundamental, né? É fundamental em toda a medicina e na psiquiatria e no tratamento dos transtornos mentais também. Então, você pode sim buscar um profissional sabendo que você vai poder ativamente decidir sobre o seu futuro e sobre o seu tratamento à medida em que ele compartilha com você as informações que você precisa. Doutor, para a gente finalizar o programa de hoje, eu gostaria que você falasse para a população diretamente a importância de se ter uma saúde mental, para o lado emocional, para o lado social, profissional, falasse diretamente com quem nos assiste. É importante isso, né? Porque até agora a gente só falou de doença, né? A gente falou dos transtornos mentais, a gente não falou muito de saúde, né? Então, eu acho que a ideia de você, em primeiro lugar, buscar informação, né? A informação e saúde e tentar quebrar os preconceitos é a melhor maneira de você prevenir e tratar qualquer questão de saúde. Então, se você acha que pode estar acontecendo alguma coisa com você ou com algum familiar, busque informação. Busque procurar um profissional de saúde, nem que seja para conversar a respeito, nem que seja para que ele te informe e você saiba quais são as possibilidades, sem que você necessariamente tenha que assumir um compromisso de fazer um tratamento ou não. Uma outra coisa é a gente cuidar da nossa saúde mental, e agora a gente não está falando de doença, a gente está falando de aspectos positivos. Hoje em dia a gente vive uma sociedade em que cobra muito por produtividade, cobra muito por sucesso, cobra muito para você meio que preencher um checklist de uma série de pré-requisitos. Você tem que demonstrar uma série de coisas para as pessoas. E isso muitas vezes é um custo muito alto, né? A gente repensar os nossos valores e repensar em que medida todas as nossas áreas de vida estão equilibradas. Eu estou prestando atenção para a minha saúde, eu estou prestando atenção para os meus vínculos familiares, eu estou prestando atenção para a minha espiritualidade, eu estou prestando atenção para a minha vida social, né, para o meu lazer. Então, se eu começo a olhar para todas as minhas áreas de vida e eu percebo que eu estou dando a devida atenção e elas estão relativamente equilibradas, eu posso pensar que eu estou me protegendo contra algum adoecimento e eu estou fortalecendo a minha saúde mental, né? Agora, quando a gente começa a viver uma vida em que a gente começa a esquecer coisas que são muito importantes, a gente está se colocando numa posição mais vulnerável para adoecer. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa rotina, com os nossos hábitos de vida, e a gente tem que valorizar coisas que parecem tão óbvias, mas que muito rapidamente podem ser negligenciadas. Doutor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, agradeço muito a sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. O Momento de Saúde de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até breve.